com relação ao local desse carboidrato na planta, nós temos uma classificação inicial quando nós caracterizamos com relação à planta. Esses carboidratos podem estar localizados na parede celular, e esses carboidratos na parede celular, onde nós teremos as pectinas, as hemiceluloses, a celulose e um composto conhecido como lignina. Essas frações são importantes para a planta, principalmente para fornecer sustentação a essa planta, para garantir que essa planta consiga se manter ereta ou na sua posição normal no ambiente, favorecendo assim o crescimento dessa fração e permitindo uma maior sustentação. Entretanto, nós temos também o conteúdo celular. Esse conteúdo celular, formado principalmente por açúcares, amido e alguns ácidos orgânicos, são frações diferentes. Essas frações, chamando atenção para o amido, que comentaremos bastante nessa disciplina, o amido é uma fração que possui uma maior fermentação, e essa maior fermentação é responsável por fornecer uma maior quantidade de energia. Consideramos que essa é uma fração de maior densidade energética, o que vai favorecer assim o maior aproveitamento dessa fração e também um perfil de fermentação diferente. Entretanto, essa classificação como conteúdo celular e parede celular, para os ruminantes, ela é limitada, pois algumas frações, mesmo estando presente na parede celular, possuem uma alta taxa de degradação e uma maior capacidade de aproveitamento. Justamente por isso, essa classificação entre parede celular e conteúdo celular não apresenta muita importância quando pensamos em bovinos leiteiros. Por isso, nós precisamos relacionar com um outro conceito, que é o conceito de fibra. A fibra nada mais é do que a fração insolúvel ou de lenta degradação no trato gastrointestinal. E essa fração, na grande maioria dos animais, especialmente nos monográficos, são frações que não irão fornecer grande quantidade de energia e, por isso, apresentarão apenas efeito mecânico no trato gastrointestinal. Isso acontece em função de ausência de enzimas nos mamíferos que permitam a quebra dessas moléculas que possuem uma conformação diferente, uma disposição das suas moléculas de glicose de forma diferente, tá? De forma que os mamíferos não consigam quebrar essas moléculas. Mas já para os ruminantes, devido à associação com os micro-organismos ruminais, esses micro-organismos têm a capacidade de quebrar essa fração fibrosa, e essa fração fibrosa será uma fração de mais lenta degradação, mas devido ao tempo de permanência no rumen, esses organismos podem conseguir quebrar essa fração, fornecendo assim grande parte da energia que será necessária para esse nosso animal. E por isso nós caracterizamos de forma diferente. Van Sucht, um pesquisador que trabalhou bastante nessa área de fibra e dos fracionamentos dos carboidratos, propôs uma nova classificação, não considerando a fração de fibra bruta, mas sim a fração de fibra em detergente neutro, ou fibra insolúvel em detergente neutro. O que considera essa fibra insolúvel em detergente neutro? É através de uma metodologia de laboratório que nós iremos utilizar um detergente neutro, faremos a lavagem desse material, a moagem de um material em partícula pequena, colocaremos dentro de um saquinho de TNT ou um saco próprio para essa análise, aonde nós iremos avaliar a quantidade de ingrediente que permanece dentro nessa amostra após uma lavagem em temperatura mais alta com um detergente neutro. E o alimento que permanece após essa lavagem, nós podemos fazer uma analogia com o alimento que possui uma baixa degradação dentro do trato gastrointestinal dos bovinos. E essa fração de fibra em detergente neutro compreende principalmente as hemiceluloses, a lignina e a celulose. E essa FDN, como consideraremos ao longo dessa disciplina, é uma fração de extrema importância para os bovinos, que possui características particulares, como destacaremos mais à frente, mas que possui também uma importância diferente em função da alta inclusão que precisaremos para esse nosso animal. Sabemos que os bovinos têm a base da alimentação em frações fibrosas.
Isso, a grande diferença relacionada à função do carboidrato no animal, ao aproveitamento desse carboidrato no animal, quando nós consideramos essa fração de carboidratos fibrosos, está relacionado com um componente específico, que é a pectina. A pectina é um carboidrato que está presente na parede celular, como podemos observar aqui no esquema, está presente na parede celular, porém é um carboidrato de rápida fermentação. E por isso não podemos classificar a pectina como um carboidrato fibroso, já que ao chegar no rumen apresentará uma alta taxa de degradação e uma alta taxa de fermentação também. Por isso, nós iremos utilizar um outro termo para classificar essa fração. Quando consideramos a pectina junto com todo o conteúdo celular, classificaremos essa fração como CNF, que nada mais é do que carboidratos não fibrosos, que são aqueles carboidratos que ao chegarem no rumen irão ser rapidamente degradados em função principalmente da sua alta solubilidade, e essa alta solubilidade permitirá um mais rápido acesso dos micro-organismos a essas partículas, permitindo assim com que maior quantidade de nutrientes seja liberado e principalmente de uma forma mais rápida. Tudo isso faz com que a gente precise considerar esse CNF como uma fração importante para os animais. E esse CNF também será importante por outras características, mas será a fonte principal de energia, pensando no momento mais rápido. Mas após essa classificação entre carboidratos não fibrosos e FDN ou carboidratos fibrosos, que são sinônimos, nós precisamos entender também que estamos falando de ruminantes. E esses ruminantes, como nós já dissemos, possuem a capacidade de degradação parcial dessa fibra, em função da associação com os micro-organismos, e essa fibra, que será parcialmente degradada, também apresenta um grande impacto como fonte de nutrientes, especialmente a fração de hemicelulose. Então essa fração de hemicelulose irá apresentar diferentes taxas de fermentação e também diferentes percentuais de fermentação. Como nós sabemos, por ser uma fração de lenta degradação, caso nós tenhamos uma rápida taxa de passagem, talvez não tenha tempo suficiente para essa fração ser aproveitada. E justamente por isso teremos uma menor degradação e uma menor digestibilidade dessa fração. Justamente por isso, nós iremos fazer algumas considerações importantes com relação ao FDN. A primeira delas é que em algumas análises nós teremos uma fração conhecida como FDN corrigido para cinzas e proteínas, que para essa análise de fibra não apresenta grande importância, mas para a utilização dessa fração em outras equações, como por exemplo a equação para determinação do NDT, é importante nós fazermos essa correção, onde nós iremos diminuir a quantidade de proteína, de nitrogênio e de cinzas que é presente nessa fração. Além disso, além dessa correção para cinzas e proteínas, precisamos entender também como é o aproveitamento desse FDN. E essa fração, que possui diferentes formas de aproveitamento, possui também uma diferença com relação a essas hemiceluloses, que são a fração mais digestível do FDN. Justamente por isso, propôs-se uma análise sequencial. Essa análise sequencial seria realizada assim como realizamos a análise de fibra em detergente neutro. Após essa lavagem e determinação desse teor, realiza-se uma análise com detergente ácido. E essa análise com detergente ácido será responsável por solubilizar as frações de hemicelulose. E após essa solubilização em detergente ácido, nós teremos a fração conhecida como FDA, que nada mais é do que a fibra em detergente ácido, que é composta principalmente por lignina e celulose, sendo essa fração menos digestível e sempre inferior ao valor de FDN. Por isso, nós precisamos considerar todas essas frações e entender um pouco mais sobre esses carboidratos.
as taxas de degradação do carboidrato são diferentes ao chegar no rumen. Isso é importante para determinarmos a quantidade de cada uma dessas frações e, principalmente, o volume que iremos fornecer de cada um desses. Como nós podemos perceber, o amido, que é considerado como um carboidrato não fibroso, possui uma alta taxa de degradação e degradação rápida, fazendo com que grande quantidade de energia seja disponível para as bactérias e, consequentemente, uma alta taxa de fermentação, levando a uma alta taxa de produção de gases, especialmente os ácidos graxos voláteis, acetato, propionato e butirato. E, além disso, vale destacar também que essa alta taxa de fermentação será responsável por reduzir o pH no rumen, e essa redução rápida do pH no rumen pode levar ao ocasionamento de acidose rumenal, que é um problema que nós não desejaremos, já que teremos complicações como, por exemplo, a redução do consumo, a redução da eficiência alimentar e a redução da produtividade. Além dessa fração de amido, temos também uma fração que é de rápida degradação presente no CNF, que é a pectina. Essa pectina, que também possui rápida degradação, irá ser responsável por fornecer grande parte da energia, dependendo da sua composição e da sua participação nos ingredientes. Já a celulose, ou as frações fibrosas, apresentam uma taxa de degradação mais lenta, que será responsável por fornecer uma maior saúde do rumen, um melhor controle do pH, entre outras características importantes. Me desculpa, médico veterinário, mas para continuar assistindo esse vídeo, você vai ter que acessar a plataforma VET Profissional. Clique agora no link na descrição desse vídeo.